acho que é praticamente impossível pensar numa história de ficção científica onde não esteja acontecendo uma guerra, um conflito, ou pelo menos que a treta não esteja prestes a estourar, né? Essa regra basicamente rendeu pra gente um monte de batalhas incríveis ao longo dos anos, e é exatamente delas que a gente vai falar nesse vídeo, com muitos lasers e máquinas. Astronautas, Peter aqui! Galera, os filmes de ficção científica, eles mostram realidades alternativas, até futuros possíveis. E é impressionante observar que nesses lugares nunca tem paz, né? A galera nunca tá só vivendo a própria vida, ela pensando no trabalho, não tem isso. Tem que ter alguma treta em escala global, até galáctica, dependendo da história. Eu acho que parece até impossível ter paz no futuro, né? O futuro tá vindo pra ter treta. Então assim, viver no meio disso tudo com certeza não seria nada legal. Mas como a gente só assiste aos filmes, pra gente tá maneiro, tem que ter treta mesmo. Armamento tecnológico que nem existe, né? Grandes campanhas militares, aquelas cenas de ação espetaculares que só Hollywood pode proporcionar pra gente. Então bora ver agora quais são algumas das maiores batalhas já travadas em filmes de ficção. Vamos lá. Avatar. Assim como tudo nesse filme, galera, a batalha por Pandora no primeiro Avatar é algo visualmente muito impressionante. Como o filme todo, né? Porque o filme é visualmente impressionante. O filme ficou famoso por todo o esquema visual, todo o aparato visual, né? Aquele 3D trazido pela primeira vez como algo nunca antes visto. Então acho que é fácil entender por que essa batalha final é tão grandiosa. O que acontece ali? Ela traz os humanos e um maquinário incrível lá de guerra contra os naves que lutam só com arco e flecha, uma tecnologia bem menos avançada do que a dos humanos. Só que fisicamente eles são mais poderosos. Então, desviar de balas para eles é relativamente simples. Relativamente. Tropas Estelares. Filmaço, hein? Clássico demais, né? Porra, maneiro demais aquele filme. Eu acho que Tropas Estelares é um filme bem peculiar, né? E sendo assim, eu acho que não tinha como não trazer uma batalha bem peculiar também, né? Naquela guerra que foi extremamente sangrenta entre a humanidade e uma raça alienígena formada por insetos gigantes, pareciam realmente baratas gigantes lá, as tropas da Terra desembarcaram em Clendato, que é o planeta dos insetos, com todo mundo extremamente confiante numa vitória fácil. O que rola é exatamente o oposto. Os aliens são fortes, matam com requinte de crueldade os humanos. A quantidade de membros arrancados é surreal. E os soldados terminam o dia completamente apavorados lá com o que eles presenciam ali. O filme devia ser mais leve, né? Uma sátira ao militarismo. Mas acabou ficando mais sério. Mesmo com os efeitos especiais já meio cansados, né? De 1997, sem muito orçamento, ainda assim é bem impressionante se ver. Filmaço, pode assistir. Matrix Revolutions. Todos os filmes de Matrix, né, com exceção do primeiro, são cheios de altos e baixos. Alguns diriam até mais baixos do que altos, eu não sei, ok? Eu curti pra caraca, pra mim tem mais altos. Mas o que eu sei é que mesmo com essa variação toda, né, altos e baixos aí, a batalha dos humanos contra as máquinas em Matrix Revolutions, pô, é maravilhosa. Ali a gente viu o real poder de fogo humano, né, já que as máquinas estão conseguindo penetrar nas defesas de Zion, que é a última cidade humana no subsolo. Ali, as sentinelas, aqueles robôs com tentáculos lá, são recebidos a bala. Muita bala pela galera que controla aqueles robôs atiradores. Se não fossem as questões filosóficas do primeiro filme, eu tenho certeza que muita gente ia lembrar dessa batalha e de outros elementos de Matrix com um pouco mais de carinho. Pô, fala sério, é uma treta boa demais, né? Planeta dos Macacos, a guerra. No terceiro filme do reboot, Planeta dos Macacos, chega de fato a guerra entre esses animais com inteligência e os humanos. E galera, o couro come, foi bom pra caraca. Os dois grupos andam por aí fortemente armados, né? Só que os macacos têm algumas vantagens, lógico. Além da inteligência que, nesse momento, né, é superior à nossa, os bichos são fortes pra caramba. Eles vêm a cavalo, eles enfrentam equipamento militar humano pesado de igual para igual. Dá pra dizer que é uma das batalhas mais legais desse século no cinema. Tanto por tudo que vem antes dela, né, pela construção do ambiente, quanto pela batalha em si, que promete muito e também entrega muito. Fora que foi feito num período, galera, que não tem nem como comparar com o segundo lugar, por isso que eu falo. Hoje em dia, essa batalha, né, com os efeitos que tem, ela seria, tipo, muito antiga, né? Mas pro que foi feito na época foi incrível. Clássico é clássico, né? Não tem jeito. Quando o remake é bem feito, então, porra. No Limite do Amanhã. Sabe que eu ia trazer esse filme pra cá, não tem como. Você sabe quando a cena é tão boa que você quer ver várias vezes, você sabe isso? Então, a nossa sorte é que a batalha de No Limite do Amanhã é exatamente isso, né? É realmente boa porque você vai ver o Tom Cruise passando pelos mesmos lugares e fazendo as mesmas coisas várias vezes. A batalha é boa e você realmente consegue ver ela várias vezes. Sim, exatamente. O filme... Lá vai spoiler, hein?
O filme tem um esquema de volta no tempo que se repete inúmeras vezes. Ele vai avançando na batalha de pouco em pouco, né? Então quando chega no final, o cara já sabe os movimentos de cada alienígena inimigo, né? Entre outras coisas. Ele sabe tudo o que vai acontecer em cada ponto geográfico, né? É praticamente uma batalha só o filme todo. Essa é a sacada. E talvez esses aliens estejam entre os mais casca-grossos do cinema. Não dá pra sair na mão com eles simplesmente. No mais, é ação de primeira, com ficção de primeira, filmaço do Tom Cruise. Aliás, fiz uma análise, uma mega análise desse filme aí no Limite do Amanhã. Eu estreiei o quadro Mega Análise com esse filme, vou deixar aqui no card, ok? Mega Análise no Limite do Amanhã. São 40 minutos de análise pra explodir tua cabeça. Eu te convido a assistir. Toca aqui, assiste depois, ok? Porque não é uma análise comum como você está acostumado, é totalmente diferente, vai explodir cabeça mesmo. Você vai assistir o filme depois com outros olhos. Rogue One. Pra mim e pra muitos, o melhor filme, né, de toda a saga Star Wars. Foi o primeiro filme de Star Wars fora dos episódios normais, apesar de ter ligação direta com o episódio 4. E o grande momento desse filme é a Batalha de Scarif, que é um planeta paradisíaco cheio de oceanos, praias, florestas, mas que também abriga uma base do Império, onde estão os planos para a construção da Estrela da Morte. A Dinesso tem a missão de roubar os planos da arma imperial, enquanto os outros rebeldes lá atacam a base e enfrentam os Stormtroopers. Lembrando que nesse filme ninguém tem acesso à força, não tem nada de sabre de luz, Jedi, não existe isso. É ação pura e simples, é taijutsu. Com muito tiro de blaster ali, num cenário que dá um tom a mais em todas as cenas, que também são ótimas. Não à toa o Rogue One é considerado pelos fãs como um dos melhores filmes de Star Wars, mesmo estando fora das trilogias principais, ok? O Império contra-ataca. E pra fechar nossa lista vai ter mais Star Wars, não tem como, galera. Dessa vez, o episódio 5, o Império contra-ataca. Na Batalha de Hoth, né, que é um planeta que é basicamente um deserto de neve, o Império encontrou a principal base rebelde e veio com tudo pra cima deles. Stormtroopers especialistas em combate na neve, caças TIE e os famosos AT-AT, né, aqueles robôs gigantes de 4 pernas. O mais interessante é que essa batalha, além de icônica, é uma vitória imperial. Os heróis não venceram. Pelo contrário, a Aliança Rebelde sofreu um golpe duríssimo em Hoth. Foi logo no começo do filme, daí pra frente só ficou pior. É uma luta clássica que não envelheceu nada, consegue ser boa até hoje. E assim como eu falei em Rogue One, não é à toa que muita gente considera o Império Contra-Ataca como o melhor filme de toda a saga Star Wars. Muita gente coloca esse filme como o melhor de tudo em Star Wars. Pra mim é o segundo melhor de tudo. Eu sei que tem muito mais filmes de ficção científica com batalhas incríveis, porque filme de ficção científica tem batalha. Você deve estar pensando em algum. Comenta aqui embaixo. Me lembra de algum filme que eu não trouxe nesse vídeo aqui, porque eu quero muito fazer uma lista 2 com você, com a tua participação. Então comenta. Obrigado por esse vídeo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te espero no próximo vídeo com o sininho ativado. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!